Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios, como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhem em suas redes sociais. Relato: Cães do Inferno no acampamento. Olá, anfitrião, me chamo Rogério e sou do Espírito Santo e tenho um fato para contar de gelar a espinha. O que quero compartilhar aconteceu comigo e mais uns amigos no ano de 1994. Naquela época eu tinha 22 anos. Posso adiantar a vocês que mesmo passado quase 30 anos do ocorrido, isso mexe muito comigo, pois nunca consegui ter uma explicação para os fatos que vivenciei. Então, vamos lá. Tudo ocorreu em um final de semana ao qual eu combinei com mais 3 amigos de acampar na região de Serra, em um local mais isolado, perto da praia. Era um lugar muito bom para passar o final de semana, pois não tinha muitas pessoas. Então, era quase como uma praia particular. Então dava para relaxar e repor a energia para seguir com a correria do dia a dia. Me lembro que era época de quaresma, mas eu nunca dei muita bola para essas coisas. Eu sempre fui bem cético e pé no chão quanto ao sobrenatural. Então o fato de ser esse período não fez muita diferença para mim ou meus amigos, que pensavam parecido comigo. Então, com tudo combinado, equipamentos de camping prontos, pegamos a estrada para o que seria um dos melhores finais de semana de nossas vidas. Infelizmente, acabou se tornando um pesadelo que marcou para sempre nossas memórias. Enfim, chegando no local, ficamos todos encantados. Era um lugar perfeito, com uma parte do mato fechado para o final da orla, algumas pedras ao fundo e o mar que estava um pouco agitado, mas perfeito para nadar. Mas me lembro que o clima não estava como queríamos. O céu estava com algumas nuvens escuras se formando no horizonte. Mesmo assim, não deixamos que isso nos desanimasse. Afinal, naquele calor, até que não seria tão ruim uma chuva para refrescar. Chegamos lá e arrumamos as barracas. Um dos meus amigos, que vou chamar de Fernando, ficou responsável por arrumar a churrasqueira portátil para assarmos umas carnes, e o meu outro amigo, que se chamava Miguel, levou o isopor com cerveja gelada. Anfitrião, o primeiro dia no acampamento foi perfeito. Levamos um som portátil com toca-fitas e ficamos aproveitando a praia com boas risadas entre amigos. Mas tudo isso acabou no dia seguinte, quando descobri que o inferno realmente existe. Nós havíamos passado a sexta-feira sem problemas, mas quando eu acordei no sábado de manhã, aquele cenário maravilhoso havia mudado completamente. O céu e o clima estava escuro com nuvens pesadas. Ao sair da barraca, eu vi o Miguel sentado olhando fixamente para o mar. Parecia meio desligado. Eu fui até ele e perguntei se estava tudo bem, se ele estava passando mal. Mas ele continuou parado, olhando para o mar mais uns segundos. Então se virou para mim, como se tivesse saído de um transe,
deu um sorriso e falou que estava tudo bem e perguntou se eu queria café. Ele já tinha deixado pronto. Na hora, estranhei sua reação, mas depois não dei muita bola, pois em seguida o restante da turma saiu das barracas já animados e dando risada, mesmo com aquele clima ruim, pois estava prestes a começar a chover. Como não estava bom para pegar uma praia, o Fernando teve a ideia de fazermos uma caminhada no mato que tinha no final da orla. O lugar tinha uma subida onde dava para ter uma visão incrível da praia. Eu rapidamente concordei, pois tinha levado uma câmera e queria tirar umas fotos do lugar. O Miguel virou e disse que estava meio cansado, pois era o que acordava mais cedo. Então falou que iria dar uma cochilada na barraca e depois que voltássemos, iria fazer o nosso almoço. Anfitrião, ele sempre foi o mais animado da turma, mas daquela vez estava agindo de uma forma meio estranha. Mas ninguém o questionou. Deixamos ele descansando e fomos dar a nossa caminhada. Estávamos eu, o Fernando e o Silas. Esses não são os nomes verdadeiros deles, pois um dos meus amigos hoje é vereador de uma cidade e não quero expor ninguém. Enfim, fomos andando mata adentro e acabamos achando uma pequena trilha que levava mais para dentro. Não era um local muito grande, mas tinha bastante obstáculos no caminho. Foi aí que começamos a ver umas coisas estranhas. Em um certo ponto, eu e meus amigos vimos um tronco de árvore quebrado com um pano vermelho em cima. Havia uma vela preta queimada e algumas oferendas em volta. O mais estranho é que a vela ainda estava meio quente, com uma fumaça saindo. Era como se alguém tivesse deixado aquilo há pouco tempo. Olha, eu confesso que senti um frio na espinha na hora, pois aquele lugar era bem isolado. Não tinha nenhuma casa por perto. Foi bem assustador. Então meus amigos falaram para deixar aquilo lá e seguirmos até a parte mais alta e aproveitar a paisagem. Mas não demorou e começou a cair uma chuva bem forte. Mas como estávamos já no meio do caminho, resolvemos continuar em frente. Então, depois de 10 minutos de caminhada, enfim chegamos na parte mais alta. A visão seria incrível se estivesse ensolarado, anfitrião, mas com aquele tempo mal dava para ver a orla. Eu pedi para o Fernando cobrir minha cabeça com um saco plástico para que eu pudesse tirar umas fotos. Eu consegui umas boas imagens, mas aí fui tentar mirar com um zoom no nosso acampamento na lateral da orla e foi aí que eu tomei um susto. As barracas estavam todas desarmadas e tudo bagunçado em volta, e nenhum sinal do Miguel. Eu virei e falei para voltarmos correndo que havia acontecido alguma coisa. Naquela hora eu pensei que poderia ter aparecido algum bandido ou alguém atacado Miguel. Ficamos bem assustados e fomos correndo no meio do mato com aquela chuva atrapalhando o caminho. Ficou um pouco difícil de encontrar a trilha de volta, então acabamos demorando um pouco mais do que gostaríamos para chegar na orla. Mas quando chegamos lá, vimos um Miguel sentado na areia, olhando novamente para o mar, sem muita reação. Ele parecia em choque. Fomos até ele perguntando o que havia acontecido, e para nossa surpresa, ele virou e disse que não sabia. Em seguida, falou que estava dormindo em sua barraca quando acordou do nada, sentindo a água da chuva em seu rosto. Quando levantou, viu tudo bagunçado e as barracas desarmadas na areia. Aquilo foi muito estranho. Ficamos bem assustados com a situação. Eu já estava querendo pegar nossas coisas e irmos embora, mas o plano era ficar até o domingo lá. Então Miguel e o Fernando falaram que não era para se preocupar. Para eles, provavelmente havia sido um vendaval forte que havia feito aquilo. Era só arrumar as barracas, pois queriam aproveitar o domingo.
tinham esperanças que o tempo iria abrir e teríamos um dia de sol lá. Como eu era voto vencido, e vendo a animação dos meus amigos, eu acabei concordando e arrumando as barracas para passarmos mais aquela noite por lá. Sim, esse foi o maior erro da minha vida, algo que me arrependo até hoje, pois foi naquela noite que o inferno veio até nós. Anfitrião, eu me lembro que havia esfriado muito naquela noite, mas pelo menos a chuva tinha parado. O céu ainda estava fechado e já tínhamos arrumado todas as coisas e o Miguel estava assando umas carnes. Eu e os outros estávamos pegando os pedaços de madeira e folhas para tentar fazer uma fogueira, mas estava tudo molhado. Ficamos quase 1 hora tentando acender, quando finalmente conseguimos. Nos sentamos em volta e ficamos conversando sobre o que tínhamos visto e aquela situação estranha durante a tarde. O Miguel parecia evitar o assunto. Dizia que era tudo bobagem, que era apenas o vento forte, mas eu tinha as minhas dúvidas. Só uma ressalva: eu era amigo do Miguel há pouco tempo. Eu o conheci na faculdade uns 2 anos antes desse fato, então não tinha tanta intimidade com ele, mas sabia que ele era um rapaz bem tranquilo e de uma família religiosa. Porém, ele em si não gostava de igreja e até mantinha uma relação meio conturbada com sua família, mas eu não tinha nenhum detalhe sobre isso. Enfim, depois de comermos e conversarmos mais um pouco, foi ficando tarde e resolvemos ir dormir para tentar acordar mais cedo possível e aproveitar o domingo antes de irmos embora. O Miguel falou que iria ficar mais um pouco na fogueira. Já eu e os outros fomos para as barracas deitar. Passado um tempo, eu já estava dormindo quando algo me chamou a atenção. Era um barulho de rosnado. Era como um cachorro perto de onde eu estava com a cabeça deitado. Nisso, eu senti a barraca balançar como se algo tivesse batido nela. Rapidamente eu dei um grito e levantei saindo da barraca, mas não havia nada do lado de fora. Eu olhei em volta e percebi que meus amigos ainda estavam dormindo, mas o Miguel não estava na fogueira e nem em sua barraca. Naquela hora eu senti um gelo na espinha, anfitrião. Fui correndo acordar o Fernando e o Silas. Eles rapidamente levantaram perguntando o que estava acontecendo e eu falei que o Miguel tinha sumido e que tinha ouvido alguma coisa perto da barraca. Naquele momento, eles pensaram que eu estava só querendo sacanear eles, tentando assustá-los. Mas aí, todos nós ouvimos o som daquele rosnado vindo do mato perto da orla onde estávamos. Foi aí que nos viramos e enfim pudemos ver aqueles 2 pontos luminosos em meio à escuridão. Pareciam olhos em chamas em um tom vermelho, mas era bem forte. Ao vermos aquilo, ficamos apavorados e corremos para perto da fogueira. Na hora, pensamos ser um animal selvagem, mas não sabíamos de nenhum bicho como aquele na região. O Silas carregava um canivete suíço com ele, mas no geral, nenhum de nós tínhamos nenhuma arma. Então eu peguei um pedaço de madeira em chamas e o Fernando uma pedra. Foi aí que o nosso inferno começou, anfitrião. Pois do nada, ouvimos o som de rosnado vindos de outros lugares. Isso mesmo, não era apenas uma criatura. Podemos ver pelo menos mais 3 pontos luminosos no meio da mata nos cercando. Eu acho que eu nunca senti tanto medo como aquela noite. Foi aterrorizante. Começamos a gritar chamando pelo Miguel, mas nada. Ficamos um perto do outro esperando que aquelas coisas viessem até nós, mas elas ficaram lá,
ocultas na escuridão por mais um tempo, apenas fazendo aquele som infernal, mesclando grunhidos roucos e aquele rosnado. Foi então que ouvimos um grito alto vindo do matagal. Era a voz do Miguel. O Fernando se virou para mim e disse que tínhamos que ir lá para ver o que estava acontecendo, mas aquelas coisas ainda estavam nos cercando. Foi aí que eu tive a ideia de jogar um pedaço de madeira em chamas na direção de uma das criaturas. Ao atingir as folhas, o bicho recuou e pudemos ouvir as passadas correndo para o outro lado. Nisso, eu peguei mais um pedaço de madeira em chamas e corremos feito loucos para dentro do matagal, tentando achar o Miguel. Mas essa não foi uma boa ideia, anfitrião. E até hoje, eu não sei como saímos vivos daquele lugar. A todo momento, ouvíamos o som dos passos e algo nos cercando entre a mata. Às vezes, víamos aquelas criaturas passando rapidamente. Parecia até uma fumaça preta. Fomos andando sem enxergar quase nada, pois só tinha aquela tocha improvisada. Talvez fosse o que estava nos mantendo vivo naquela situação. Eu mal conseguia respirar de tanto medo. Fomos andando pela trilha tentando fazer um mínimo de barulho. Foi aí que vimos a silhueta do Miguel sentado no chão encostado em uma árvore de costas para nós. Quando nos aproximamos, entramos em choque. Ele estava com os olhos arregalados e sem vida. Suas feições eram de gelar a espinha de qualquer pessoa. Ele estava meio deformado. Olhando em volta, pudemos ver que ele estava próximo àquele tronco com a vela bem ao lado dele. Chegamos à conclusão que aquilo provavelmente tinha sido feito por ele mesmo. Naquela situação já apavorante, ficamos sem saber o que fazer. Aquilo seria muito difícil de explicar para qualquer pessoa. Então decidimos voltar para o acampamento e irmos embora o mais rápido possível. A ideia era ir até uma delegacia e falar sobre o corpo do nosso amigo para que fossem lá buscar. Aquilo seria uma baita dor de cabeça para todos nós. No caminho de volta, fomos correndo, quando do nada, uma daquelas coisas passou na nossa frente. Foi aí que pudemos ver melhor. Aquela criatura parecia um cachorro preto, mas não era algo físico. Parecia mais um espectro. Era quase como uma fumaça negra com aqueles olhos brilhantes avermelhados. Ele rosnava e nos cercava. Mas eu percebi que a luz da tocha o afastava. Então eu comecei a andar lentamente, apontando a chama na criatura, que ia se afastando a cada passo que eu dava. Mas eu percebi que aquilo deixava o bicho ainda mais enfurecido, anfitrião. Depois de mais um tempo naquela situação macabra, enfim chegamos na orla. Nós pegamos apenas as nossas mochilas e a chave do carro e corremos para longe daquele acampamento infernal. Anfitrião, fomos até a delegacia da cidade e denunciamos a morte do Miguel. Eles foram até lá encontrar o corpo dele no local que achamos. Ele já estava em fase inicial de decomposição. Foi feita a autópsia e não conseguiram descobrir a causa da morte. Não tinha nenhum ferimento em seu corpo e nenhum problema cardíaco. Ele simplesmente morreu do nada. Eu e meus amigos tentamos encontrar alguma resposta e o mais próximo que chegamos era que o Miguel provavelmente mexia com magia negra ou satanismo e acabou fazendo alguma coisa errada que o levou para sua própria morte. Mas isso era apenas um palpite nosso. Um tempo depois, descobri que aquelas criaturas eram muito parecidas com o que chamam por aí de cães do inferno.
o que faz sentido, tendo em vista o ritual estranho que encontramos no lugar. Eu só sei que jamais esqueci aquela noite de pavor anfitrião. Isso me aproximou de Deus, me fez querer buscar mais a minha espiritualidade. Ainda não sigo nenhuma religião em si, mas tenho a minha fé que me dá forças para superar essas lembranças terríveis. Enfim, esse é o meu relato. Algo macabro e muito marcante aconteceu em minha vida. Eu mantenho a amizade com Fernando e Silas até hoje, e às vezes falamos sobre aquela noite. E dá para ver que isso os afetam da mesma forma que eu. Um trauma que levaremos para o resto de nossas vidas. Naquela noite, tivemos uma amostra do inferno. E isso nos deu mais certeza que existem coisas além da imaginação. Olá, humanos. Eu vim aqui para falar do livro dos Relatos da Fera. O livro vem em formato pocketbook com 193 páginas e formato brochura. Vocês vão poder acompanhar várias histórias contadas aqui. Nos vemos em breve aí na sua casa. Esse foi o relato de hoje. O que vocês acharam? Deixe seus comentários. É importante saber o que vocês estão achando das histórias narradas aqui no canal. E claro, cliquem em curtir e não deixem de compartilhar os vídeos. Assim mais pessoas vão conhecer o canal e vamos crescer e fazer com que o conteúdo melhore cada vez mais. Contamos com a ajuda de todos vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Continuem vendo os melhores relatos além da imaginação do YouTube nessas recomendações. E se quiser ter o seu relato contado pelo canal, envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos.